do Senhor, mas como um pecador redimido do seu pecado. Quando o homem chegar a realizar na terra o preceito divino do amor ao próximo, esse espírito é um espírito redimido, melhor, será um espírito evoluído. Meus amigos, todas as vezes que encontrardes espírito, em sessão pública, procurando destruir a palavra do doutrinador, não querendo ouvir falar a respeito da vida eterna, recusando as provas da imortalidade da alma, tergiversando sobre assuntos que não permitem tergiversações, sofismando casos, e não querendo saber dos sofrimentos alheios, ponde-vos em guarda, porque esse espírito não é esclarecido. É preferível até enfrentar o espírito do materialista, porque é um sincero e não um hipócrita. Quando não crê, ele diz a verdade: não creio. Desde o momento em que o seu espírito é alimentado da graça divina, para lhe fazerem chegar além da carne, esse espírito tem uma conversão tão sincera, quanto no tempo de Ateu. Vede, pois, meus amigos, a realização máxima da doutrina espírita, fixada nesta frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem se habitua a repetir esta frase cotidianamente, frequentemente, e, no entanto, ainda não aprendeu seu verdadeiro sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas. Concentrar-lhe todo o amor do seu coração, toda a aspiração da sua vida, e testemunhar esse amor pelo mandamento que lhe é correspondente, consequência do primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Quando o homem chegar a realizar esta verdade, desaparecerão as diferenças de religião, desaparecerá a grandeza falsa do mundo, o desnível das posições sociais. Cada homem se habituará a ver no rosto do seu irmão um rosto efetivamente fraterno. Cada criatura, sondando o pensamento alheio, encontrará nele o seu próprio pensamento. E tudo correrá bem, e tudo se fará bem. Os filhos serão devotados às suas mães, os pais compreenderão esse grande afeto, e se fará a sociedade constituída sobre a base do amor fraterno. Quando houver respeito às ciências, às revelações verdadeiras, ao prazer alheio, ao saber, então renascerá a verdadeira paz. Para lá caminhamos todos, meus amigos. Eu como espírito e vós como criaturas. Diante dessa lei, compreende-se o sofrimento, compreende-se o dizer da alma, realiza-se o amor fiel, bem possível de haver. Deus vos guarde. Alfredo Barcelos. Resposta a uma chamada amiga. Meus queridos amigos e meus irmãos, eu vos saúdo esta noite, desejando-vos a paz do nosso querido Jesus. Eu desejo que o seu amor viva em vossos corações, para que possais compreender o que é a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Amigos meus, o trabalho espírita ocupa a mente dos homens bem-intencionados e preocupa ainda mais a sábia mentalidade dos espíritos diretores. Vós sabeis que quem se encontra à vanguarda de um trabalho desta ordem, embora esteja em relevo saliente perante o mundo, angariando louvores e simpatias pelo denodo com que defende a causa espírita, acarreta sobre si responsabilidade não pequena, que exige por vezes sacrifícios que os outros não podem compreender. São classificados de loucos os que esperam mais do que o comum dos homens, são chamados de visionários, porque esperam promessas que os cegos não compreendem como se podem realizar um dia, porque eles não veem mais do que a visão material lhes permite alcançar. O trabalho espírita é rico em promessas, farto em abundância de bênçãos, mas tem espinhos dolorosos, profundos, que ferem aqueles a quem os outros julgam, muitas vezes, isentos de tais sofrimentos. Para realmente tomar a dianteira, assumindo uma responsabilidade tão pesada, é necessário um devotamento por completo à causa do Divino Mestre, causa que o Espiritismo esposou. Não há recompensa material para um trabalho como este. Toda a recompensa é aquela que vem de Deus, que vem do alto, são as alegrias ocultas do Espírito, que só nós, do outro plano da vida, podemos observar e compreender. Vede, pois, na minha posição de espírito fora da matéria, conhecedor, ainda que imperfeito,
deste outro mundo em que habito, em que vós haveis de habitar também, vede vós, como me devo sentir possuído do interesse por este trabalho, se eu vejo que tudo quanto me tocou de perto na terra se encontra aqui. Por um lado, pessoas amigas, consagrando a sua existência inteira a este trabalho, esforçando-se por ele, a ele se dedicando, e sacrificando tudo quanto possa ser prazer terreno, em troca da aventura espiritual que um dia o seu espírito fatalmente gozará, pela renúncia de tudo quanto é belo e atraente no mundo. Vejo almas queridas provindas de outros tempos, em que juntos convivemos, abrigadas sob este teto protetor. Vejo amigos, irmãos na carne, que, embora de longe, têm o pensamento fixo no que decorre aqui dentro. Vejo amigos, igualmente de outras vidas, recebendo nesta casa a esmola vinda do além, dos espíritos que lhes pertenceram como criaturas humanas. E a alegria desses amigos eu compartilho, porque vejo que eles, com essa demonstração de vida além túmulo, vão solidificando a sua fé e radicando-a no mundo além onde tudo é real, onde tudo é verdadeiro. Porque vim até vós hoje, na insuficiência dos meus conhecimentos, testemunhar mais uma vez o apreço que tenho a esta casa, a consideração por todos os membros componentes desta sociedade, e muito particularmente por aqueles que mais se dedicam ao bem-estar do asilo espírita João Evangelista, o seu progresso, o seu adiantamento. Porque vim. Razão para vós talvez fútil, mas para mim de importância. Uma vez que sou convidado a tomar parte nesta festa espiritual, que vós não sabeis que hoje se realiza, mas que eu vos declaro, é um dia festivo, uma vez que fui convidado a ser um dos componentes desta mesa, neste momento, eu não poderia recusar esse convite, partindo de onde partiu. Conforme vos disse, laços estreitos, espirituais e humanos, me prendem a esta casa. Esta data, para vós sem significação, mas para mim muito significativa, não podia deixar de atrair o meu espírito, para retribuir, num amplexo espiritual, toda a continuação desta estima antiga, que perdura até hoje. Venho, pois, rogar, juntamente convosco, ao meu Deus e nosso Senhor, ao Jesus amado da minha vida, que proteja, material e espiritualmente, o asilo espírita João Evangelista, lançando sobre ele a sua bênção sacrossanta, e amparando as crianças aqui contidas, conforme fazia com aquelas a quem tomava em seu regaço e abençoava. E sobre essa criatura que ocupa o meu pensamento nesta hora, baixe a proteção divina do seu amado guia, para fazer aquilo que o meu espírito ainda não pode fazer, mas que ele, pela sua grande elevação, poderá fazer com dedicação, com vantagem, com amor. Que o seu espírito inteligente possa compreender que, não obstante adquirir-se toda a sabedoria da terra, não se tem valor perante Deus, se não se tem um espírito igualmente reto, igualmente justo e virtuoso. É certo que a beleza do talento empolga as criaturas humanas, atraindo-as, mas a virtude é dom celeste. A virtude é que exalta a criatura humana, pela sua própria humildade. Assim pois, grava no teu espírito, sempre pronto a aprender tudo quanto é bom, mas esta palavra do teu sempre amigo, sê virtuosa em todos os dias da tua vida, e não consintas jamais que a sedução da moda, do mundo, da vaidade, as tentações, venham obumbrar o brilho desta virtude que até hoje brilha na tua fronte. Conserva-te pura, e guarda o teu talento para serviço da causa do Senhor. Brilha, como a violeta, na tua humildade. Deus te guarde do mal e te encaminhe para o bem. Arnaldo Camara. Transparências e sombras. Deus vos salve, meus irmãos. Sempre que escuto falar sobre a doutrina espírita, eu me recordo que, para mim, que não tive oportunidade de aprender esses conhecimentos na terra, Deus foi tão misericordioso que me proporcionou, em tão curto espaço de tempo após o desencarne, ensinamentos, pelos quais lhe dou graças porque me ensinam a ler neste livro do universo. Meus amigos e meus irmãos,
ouvido falar que os pensamentos humanos ficam gravados no éter indelevelmente, e que produzem nos espíritos sinais evidentes de progresso ou pelo contrário, de atraso espiritual. Eu me recordo imediatamente de alguma coisa que vi, pouco tempo depois da minha passagem da Terra para este mundo onde vivo. Recordo-me que, levada pelo Espírito caridoso e bom que tem guiado os meus passos neste mundo luminoso em que vivemos, eu comecei a notar que não somente as árvores, os pássaros, as plantas, os seres viventes que nele habitavam eram transparentes, não produzindo forma opaca através de si, não deixando rastros sombrios após a sua passagem, como também aquilo que, no meu entender, parecia pedra, montanha, era também transparente, podendo se ver, através da sua espessura, o lado que lhe era oposto. Eu fiz este estudo e perguntei para o meu guia, que tão bondosamente procurava ilustrar a minha inteligência desabrochante, o que significa essa forma que parece terrena, mas não o é, porque lá tudo é sólido, firme e não assim transparente, como aqui. O que significa tudo isso? Silenciosamente, o guia, tomando a direção, conduziu o meu passo a outro local, e eu notei, então, que uma forma, parecendo humana, passou perto de nós. E a sua sombra de destacou no além, no espaço. Silenciosamente ainda, o guia apontou. Voltando o olhar para trás, eu notei que nós não produzíamos sombra, nem eu nem ele, mas que, outros que foram passando e que dali não se podiam aproximar, eram igualmente opacos como aquele que eu vira antes. Ainda desta vez, o guia silencioso passou adiante. E quando às margens de um lindo regato nós nos assentamos ambos, para gozar a viração suave que ali perpassava, agitando as folhas das lindas plantas que lhe marginavam o leito, eu perguntei então, tu não queres me explicar a diferença desses dois lados? Por que é que a planta, e o ser vivente deste local, não tem através de si sombra alguma que denote a sua passagem e os dali são exatamente como os da terra? E sua sombra se projeta com a mesma intensidade como lá se produz. Ele me disse então, tu viveste ultimamente na terra muito pouco tempo, vieste muito moça para este mundo, e, se bem que a orientação dada à tua vida for sempre fiscalizada pela mais severa moral, pelo maior cuidado em instruir-te poupando a tua inocência a espetáculos deprimentes, se bem que para que vieste isenta do contato do mundo, deves aprender agora que com outras criaturas não foi assim que se passou. Muitos, filha, na terra se contaminaram com o vício, muitos podendo viver no seio da sua família, pobres, mas limpos de alma, procuraram o luxo, a impureza, para com ela adornarem seus corpos, então prejudicados pelo vício. E essa impureza atingiu os seus espíritos, que ensombram os lugares onde se encontram. Não é possível penetrar no mundo além com o perispírito toldado, sem causar esta mancha opaca que a sombra produz, enquanto que, os seres isentos do pecado, passam por esse mundo sem deixar imaculado o perispírito, nem o local por onde transitam. Fiquei então sabendo a razão dessa palavra. O perispírito carrega consigo a mancha da impureza que o tocou, e carrega consigo a pureza, quando o espírito não pactua com as imundícies do pecado. Meus amigos, ainda continuo a viajar muito, ainda vejo muita coisa que não entendo, mas que, francamente, sei que hei de aprender um dia. Sei que o mundo luminoso é um grande livro, onde a inteligência mergulha para voltar de lá saturada também daquela luminosidade, e, graças a Deus, tenho um longo tempo diante de mim para aprender, para embelezar o meu espírito com um ensino proveitoso que o eleva, que o engrandece, o faz compreender melhor o poder onipotente. Para vós, crianças, que tanta vontade tendes de ser boas para agradar a quem vos dedica tão grande afeto, uma palavra, nunca mancheis os vossos lábios com uma mentira. A mentira é vergonhosa e baixa, e como o carvão mancha as mãos que o tocam, assim ela mancha o espírito da criatura, fazendo-o entrar no além em sombra, quando poderia entrar em luz.
A criança deve aprender desde o começo dos seus dias a ser verdadeira, a dizer pelos seus lábios sempre aquilo que é, e nunca dissimular pela mentira uma verdade que muitos outros já perceberam, servindo tão somente essa mentira para manchar o seu caráter. O caráter é a manifestação do espírito. Tal seja a demonstração prática de uma vida, tal é a evolução desse espírito. Fortificai, pois, os vossos espíritos, vós, que tendes oportunidade de aprender tão cedo as grandezas do mundo além, e procurai ser sempre boas e retas, para, quando chegar o dia de penetrardes no mundo luminoso, poderdes entrar sem sombra escura. Deus vos guarde. Aos meus, uma palavra de carinho, uma palavra de saudade, ainda um voto de agradecimento, por tudo quanto fazem por mim em pensamento, orando a Deus pelo meu progresso e desejando satisfazer os meus desejos na terra. Em breve vos direi, caros amigos, qual será o motivo do prêmio instituído em meu nome. Em breve vos direi como quero que ele seja distribuído. Paz a todos vós. Helena. Contágio. Meus amigos e meus irmãos, o desejo de paz é o anelo do espírito bem orientado. Muito embora a fraqueza do mundo ainda possa imperar em criaturas espíritas, todavia, é lícito esperar que sejam elas as mais propensas a estabelecer paz dentro de si mesmas, para que possam suplicá-la para os homens. Meus amigos, assim como há contágio em moléstias físicas, também nos males espirituais ele se estabelece, há contágio várias vezes. E tanto vós sabeis disso, que procurais afastar as criaturas ainda indefesas, da terra, do grêmio daquelas que são desviadas da moral e da justiça. Disse, acertadamente, que um mau companheiro desvia o seu amigo da trilha do bem viver. Assim como a má conduta tem esse contágio, igualmente há criaturas que sabem viver entre seus irmãos, honesta, licitamente, bondosa e caridosamente, e atraem, naturalmente por isso mesmo, para si, boas relações, boas influências no meio espiritual. Vede vós, muitas vezes, que de um mal que um espírita se não pode livrar, outro facilmente se livra. Às vezes, é justo dizer que a prova de cada um dá lugar a tantas penalidades, pelas quais a criatura passa, aparentemente sem justiça. Mas o certo também é, quem abre as portas da sua alma às influências justas do além certamente há de receber essas influências, porque as deseja, porque as espera e porque deseja seguir seus ditames. É aconselhável, pois, as criaturas do que têm necessidade das bênçãos do alto, por qualquer tribulação na vida, por qualquer dor, por qualquer desventura em que se sintam atingidos, por qualquer mal-entendido em que se vejam envolvidos, que, pondo a sua alma aos pés do Divino Mestre, encham-se de sentimentos de gratidão para com seu amor, e, ao mesmo tempo, desdobrem a sua atividade em benefício do próximo, terão assim, certamente, do alto, influências que afinem com esses bons sentimentos. As almas sofredoras, que não sabem que há outros na terra, talvez mais sofredores ainda, pacientemente suportando seus males, que renegam o sofrimento, achando que não devia vir por injusto, essas almas não estão pensando bem. Meus amigos, da parte de Deus nunca pode haver injustiça. Aquilo que para vós é inexplicável é, aos olhos e à compreensão do crente, perfeitamente compreensível, porque ele pôs a sua confiança naquele que não pode falhar. Assim, pois, meus caros amigos, vós que viveis na terra entre risos e alegrias, por outro lado mescladas com as dores dos sofrimentos, vós que pouco a pouco ilustrais a razão e o entendimento, procurai a luz que esclareça essa treva, procurai encaminhar a vossa alma pelas veredas onde o sol desponta, e compreendereis, afinal, que, nem tudo que parece negro na terra, é tão pavoroso quanto aparenta, nem tudo que parece perdido, está realmente sem jeito. A questão única é compreender e saber tirar da lição do presente o conhecimento necessário para a certeza do futuro, na convicção de que o futuro,
O presente e o passado se entrelaçam numa cadeia tão certa, tão igual, tão perfeita, que um é a razão do outro, e este é consequência do primeiro. Assim, pois, meus amigos, o presente é isto, o passado já se foi, e o futuro virá. O presente é o resultado do passado e o futuro será consequência do presente. Andai, pois, na trilha do bem viver, do amor a Deus e às criaturas, e lembrai-vos de que aquele que diz amar a Deus sobre todas as coisas, mas não ama o próximo como a si mesmo, ilude-se, engana-se, porque um desses mandamentos é o complemento do outro. Quem souber colocar o amor de Deus acima de todos os amores, naturalmente logo em seguida colocará o amor do seu próximo. E amar ao seu próximo significa orar pelo sofredor, ajudá-lo em sua desventura, socorrer aos necessitados, velar pelos fracos, amparar os desprotegidos e desprender-se um pouco do que lhe sobrar para acudir à miséria dos seus irmãos. Glória seja dada a Deus e paz aos homens. Irene. De um esposo a sua esposa. Deus seja louvado. Sua benção repouse, nesta casa, sobre todos os assistentes, sobre toda esta congregação, ansiosa das bênçãos do Pai. Uma palavra venho dar hoje, para o alimento de um coração saudoso. Uma palavra venho trazer hoje, que reanime a criatura amada, que ficou neste vale de lágrimas entregue à saudade de mim, que parti. Esta palavra é conformidade com a vontade de Deus. O Altíssimo, o Pai onipotente, o Criador dos mundos, em sua alta sabedoria, sabe quando é tempo de chamar a si os peregrinos na terra. Chamou-me, era de meu dever partir. Ficaste tu, desolada, a recordar os dias felizes em que peregrinos na terra. Chamou-me, era de meu dever partir. Ficaste tu, desolada, a recordar os dias felizes em que juntos percorremos existência, quando casados. E, quando fazes recordação ou referência à nossa vida conjugal, elevando o meu caráter acima do comum dos homens, o fazes, minha cara amiga, através dos grandes dotes de coração com que Deus brindou o teu ser. Fui homem, como todos os homens, suscetível ao erro. Tu, sim, é que foste sempre dedicada e boa. A separação veio, como era de direito que viesse, porque a terra não pode ter eternamente os homens vivendo em seu meio, porquanto a vida material tem um tempo determinado por Deus, para o seu término. Vida mortal, concedida por Ele, e a vida o Espírito, essa que nunca se acaba, porque é eterna, infinita. Seja a tua crença baseada sobre este princípio verdadeiro e fiel, a imortalidade do ser, a existência eterna da alma. Desde que penetraste os umbrais desta casa, o meu espírito se rejubilou, por ver que uma orientação feliz se has dar aos teus pensamentos, à tua fé. Assim tem sido. Continua, pois, no teu afã de praticar a caridade e o bem, enquanto Deus te permitir vida sobre a terra, na certeza de que todos os espíritos são imortais. Quando a morte se aproximar de teu leito, para cortar o fio que prende a alma ao corpo, não te assombres, não te amedrontes, e, se Deus me permitir a graça de poder assistir os teus últimos momentos de vida terrena, ver-me-ás ao teu lado, confortando-te e dando-te a certeza dessa vida que nunca se acaba. Vai vivendo paciente e boa. Não te digo que não tenhas saudade de mim, porque seria pedir aquilo que tu não me podes dar, mas que essa saudade seja moderada, que tenhas a certeza de que sou relativamente feliz, tendo encontrado da parte dos espíritos guias a caridade que eles dispensam aos seres crentes, que passam desta terra para o além, tenho encontrado o seu amparo, o seu apoio, a sua benção. E Jesus, infinitamente bom e santo, tenho recompensado esta saudade imensa que eu de ti tenho, fazendo-me de vez em quando aproximar-me de ti para, nos momentos em que precisas de intuição, passar-te com facilidade para o cérebro, que tão bem soube afinar comigo. Não posso dizer muito. Que lição tenho para dar a esta assistência, acostumada a ouvir a palavra inspirada dos espíritos instrutores do além,
dessa falange luminosa, cujo ideal é o bem-fazer. Eu, que mal começo o aprendizado da vida do além, graças dou ao meu Deus por não encontrar na minha consciência uma dessas nódoas que me separem da luminosidade deles. Fraco, sim, pobre intelectualmente, sim, pouco instruído em letras sacras, sim, mas sempre com a vontade de fazer o bem, com o desejo sincero de servir ao próximo, e isto, graças ao meu Deus e ao meu Senhor, sem pensamento do mal para quem quer que fosse. E tu sabes que isto é verdade. Melhor do que ninguém podes afirmá-lo com segurança. Vim apenas para tranquilizar o teu espírito, a respeito da minha sorte. Sinto-me bem no meio onde estou e sei que com boa vontade poderei evoluir depressa. Quando fizeres as tuas preces sinceras àquele que tudo pode, pede pelo progresso da minha alma, assim como eu peço todos os dias pelo progresso da tua. Se eu quisesse parar neste ponto, sei que poderia fazê-lo porque tu já me conheceste. Para os outros que represento, uma entidade que partiu da terra, deixando-a sem grandes saudades, porque Deus tem promessas melhores para a satisfação do espírito, mas preso pelo coração, pelo sentimento, a tua virtude, a tua dedicação de esposa. Deus conceda a sua santíssima paz a todas as criaturas de boa vontade. E, para que não seja considerado um anônimo último nome. Dória, João de Menezes Dória. Valor do próprio esforço. Meus amigos e meus irmãos, paz convosco. Bons conselhos recebeis vós no estudo dessas páginas inspiradas, do livro em que aprendeis a doutrina espírita. Realmente, quando se passa para o plano da vida invisível, para vós, é que se pode fazer um retrospecto de toda a vida corrida anteriormente, para fazer um paralelo entre a própria evolução do seu espírito e a evolução dos outros seres de igual categoria. Certamente que um paralelo entre a vida espiritual de um justo e a vida espiritual de um ainda enfraquecido, não pode ser feito, mas, entre espíritos da mesma categoria, que poderiam ser nivelados, porque nasceram juntos, foram formados na mesma ocasião, juntos vieram para a primeira encarnação e sucessivamente, mais ou menos, nas mesmas épocas voltaram ao planeta, para continuar o seu progresso. É possível fazer um paralelo, e eu vejo que, enquanto um esforçou-se sempre pelo seu progresso, pelo seu adiantamento, vencendo as lutas da vida, que não foram pequenas, o outro em idênticas circunstâncias caiu, para erguer-se, novamente cair, tornar a erguer-se, e distanciar-se, enfim, do seu irmão. Vê-se aí claramente o valor do próprio esforço. Deus criou essas duas criaturas espirituais em igualdade de condição. A ambos dotou da faculdade que ele próprio não viola, que é a livre escolha. Vindo para o plano terreno, enquanto um, embora caindo e se levantando, escolheu sempre aquilo que poderia adiantá-lo na sua evolução, no seu progresso, o outro, com menor esforço, enveredou sempre pelo lado que a sua faculdade de livre-arbítrio escolheu. Faculdade sempre mal dirigida, retardando seu progresso. Ainda hoje, na vida humana é tão fácil compreender essas coisas. Na própria família, quantas criaturas obedecendo às mesmas leis, guiadas nos mesmos costumes, dotadas das mesmas faculdades, são tão diversas uma da outra. Uma, propugnando sempre pelo bem, querendo se manter na linha da caridade cristã, procurando respeitar seu próprio caráter, a outra desviada do caminho, não se lhe incomodando o progresso da sua alma e falindo a cada passo. A lei do esforço próprio é uma realidade. Cada um deve procurar governar-se, dirigir-se, e, para que o possa fazer, ilustrar a sua mente com conhecimentos que lhe deem um material capaz de lhe fazer entender o que é bom e o que é mal. Nunca deve o homem fechar os olhos ao princípio de verdade que lhe deve guiar os atos. Mas há criaturas humanas, que estão conhecendo o erro, e estão insistindo na prática desse mesmo erro. Há criaturas humanas, que se virem nos outros a sua própria conduta, censuraram, no entanto, quando chega a sua vez,
praticam tal qual pratica aquele outro, a quem censuram. Meus irmãos, vós tendes às vezes diante de vós o espelho da vossa própria conduta. Há criaturas, cujos atos vós reprovais, e, que, no entanto, são os vossos próprios espelhos, são as vossas imagens refletidas na sua figura. Alguns há, pouco amantes da verdade, que lhe consagram um verdadeiro culto e fazem a crítica severa daqueles que violam a sua palavra, e adulteram princípios, que negam fatos os quais são por essas mesmas criaturas amantes da mentira, desclassificados. Essas mesmas criaturas, em ocasiões idênticas, fazem o mesmo, e, para o fazerem, encontram sempre um atenuante em justificativa. Meus amigos, não vim para censurar, mas para dizer, a evolução do homem deve ser feita, cuidadosamente, fiscalizando ele próprio os seus actos, e eu sou a primeira a conhecer que entre vós mesmos há criaturas assim, criaturas que traçaram uma linha de conduta na vida e seguem por ela sem desviar um passo. Não quero dizer com isso que sejam perfeitas, porque, se estão neste mundo de provas, é porque necessitam de passá-las, são imperfeitas, por conseguinte. Mas, nota-se a boa vontade, o desejo, a aspiração do bem. Por isso eu disse, ao principiar, bons conselhos tivestes vós, sobre esse capítulo, em que acabastes de ver a luta do espírito pelo seu próprio aperfeiçoamento, pela sua própria reabilitação. Vós estáis em tempo, meus amigos, sois crentes espíritas, tende as vossas almas aos pés de Jesus. Vós tendes testemunho, por espíritos que vêm da outra vida, de que Sila é de fato uma realidade. E eu sei que vós nessa realidade tendes confiança e fé. Vede, pois, que estes elementos essenciais, vós possuís. Resta apenas ter o pulso firme, na direção, e a espera em Deus. Que em toda a vida, de agora em diante, saibais sempre onde está o vosso dever, e, uma vez conhecido, uma vez abraçado como justo, é cumpri-lo, é segui-lo desassombradamente. Deus vos guie. Deus vos ampare nesta vida, e permita que possais ter, como eu tive, no outro plano da vida, a certeza de que realmente, conscientemente, nunca produzi mal a ninguém. Possais vós dizer, outro tanto, e possais esperar, como eu espero ainda hoje, dar ao meu espírito mais luz. Matando a sede de saber de que ele se acha possuído, dar-lhe o alento da fé, de que ele tem necessidade, e poder transmitir aos outros esse mesmo sentimento que hoje aventura do meu ser. Maria Luísa. Sobre o efeito dos pensamentos. Meus amigos, meus irmãos, assim como há correntes de simpatia, ligando almas e criaturas entre si, há correntes antipáticas que se desprendem e procuram inutilizar esforços úteis, há correntes partidas, às vezes do além, outras vezes de criaturas terrenas, mal orientadas, que vêm prejudicar aqueles que não estão preparados para delas se defenderem. Ainda há bem pouco, devo dizer para a ciência dos que me ouvem, um pensamento destes cortou esta sessão em seu princípio, prejudicando de alguma sorte certos e determinados médiuns. Esse pensamento, porém, atravessou o cérebro, onde não devia ter penetrado jamais. Não pode ter guarida, porque nós, imediatamente, procuramos sanear o ambiente, dando livre saída a esse pensamento, que aqui não tem lugar. Meus amigos, a corrente simpática dos espíritos adiantados busca aliviar e fazer bem a todas as criaturas humanas. Nada a recear de uma sessão em que os espíritos diretores procuram tão somente fazer bem. Quantos não se supõem necessitados e realmente o são? Quantos, pelo fato de sentirem boa saúde em seus corpos físicos, não se preocupam com o lado espiritual do seu ser? Quantos, aparentemente sádios, têm a alma doentia, e sem o saber? Pois bem, desde o momento em que o pensamento bom se evolua de uma criatura, buscando além, esse pensamento não pode ficar sem resposta,
essa criatura naturalmente há de ser aliviada em seu sofrimento. Quando, porém, um pensamento é emitido com intenção maléfica, ou este pensamento é toldado de sentimento impuro, quando esse pensamento vai diretamente ao alvo, e esse alvo longe de o repelir corresponde a esse sentimento, esse pensamento prejudica um tanto o ambiente. Mas, graças a Deus, os espíritos protectores podem afastá-los, e dar uma solução, uma orientação sadia e religiosa ao trabalho que se vai proceder. Aconselha-se, pois, a toda criatura presente num momento destes, que não tenha sua alma prejudicada por sentimentos que só podem pertencer ao corpo, que não tenham o seu espírito toldado pela matéria porque a matéria tem lugar fora daqui, aqui dentro é a espiritualidade e sua primazia. Lá fora é a expansão, aqui dentro é a prece, é o alívio para a alma. E quem dos presentes pode dizer sem errar, que sua alma não precisa do pão da vida? Qual é esse, tão feliz na terra, que de nada precise, espiritualmente? Ninguém. É possível que o bem-estar esteja lá em seu lar, é bem possível que nele haja abundância do pão, é bem possível que a necessidade não tenha batido à sua porta, nem a moléstia. Mas, dentro da sua alma há de haver um ponto sensível ainda, seja ele qual for, que precisa ser elucidado, e ao qual o mundo não dá resposta. Meu caro irmão, o mundo passa indiferente, porque não conhece a tua mágoa. Apela, pois, para a caridade dos protetores, e não permitas jamais que este pensamento impuro, que toldava há pouco a própria prece, se repita outra vez. Porque ele, longe de prejudicar a assistência, prejudicará a ti quem foi endereçado. Guarda-te, pois, meu amigo, de pensares mal e sabe que, em ocasião de prece, toda alma deve se elevar a Deus, todo joelho se deve dobrar diante da majestade divina. E até, segundo um grande pensador, há momentos em que o corpo permanece de pé ou sentado e a alma está de joelhos. Guarda, pois, estes salutares conselhos, para que nunca mais na tua vida permitas que seja um pensamento teu que venha toldar o ambiente de paz. Deus seja louvado em seu santíssimo nome. E Jesus santificado em todo o meio cristão. M.A.X. Miséria moral. Meus amigos, meus irmãos, quando se ouvir falar na miséria que campeia no mundo, por toda parte, neste planeta em que vós estáis, é natural que as criaturas humanas se sintam contristadas, pesarosas, lamentando o porquê dessas causas e procurando, cada uma com seus parcos recursos, aliviar os sofredores materiais. Eu, porém, não por princípio, mas porque aprendi com outros que sabem mais, tenho mais pena, dói-me mais o ser, presenciar a miséria moral que invade o vosso planeta. Se a miséria física é dolorosa, a fome, as moléstias, os males incuráveis, a penúria, a tristeza, o desalento, a falta de fé, tudo isso, maior ainda é a dor, ao presenciar-se o desvio moral, que em certos lugares assumem proporções verdadeiramente assustadoras. Crianças, em tenra idade, contaminadas pelo vício e adaptadas aos meios viciados. Mães de família, desviadas da linha de conduta traçada pelos seus antepassados. Homens, perdendo a honra, a dignidade. A imprensa, por sua vez, atassalhando a reputação alheia, trazendo ao lume, para o olhar do público, chagas medonhas dessas almas. A miséria moral é bem maior do que a miséria física. Onde aquelas criaturas puras, capazes de sacrifícios pela moral, antes de transigirem. Onde as mulheres dignas dos tempos passados, que colocavam a honra sobre um altar e não na faziam descer, nem à custa do sacrifício da própria vida. Onde o guerreiro valente, capaz de defender a dama dos seus sonhos contra a ignomínia, contra o insulto. Onde aqueles espíritos denodados, devotados à família, capazes de defenderem-na, ainda à custa de sacrifícios. A miséria moral atinge proporções verdadeiramente aterradoras.
E é num momento deste que o Espiritismo deve agir fortemente, implantando a lei da caridade, da humildade, do cristianismo. É tempo de Espiritismo, levantando o véu das coisas ocultas, mostrar ao mundo a pátria de onde veio. É tempo de acordar a mocidade que dormita, ao langor desses perfumes que fazem mal. É tempo de chamar-lhe a atenção, para que fuja do vício, da sedução, da palavra ungida de falso amor. É tempo de acordar as mães de família, para que assumam a responsabilidade da direção nos seus lares, evitando as desgraças que estão acontecendo todos os dias, e sob as quais elas padecerão mais tarde. É tempo de despertar os homens, chefes de família, para tomarem o lugar que lhes pertence, e dirigirem os seus lares, como chefes que realmente são, para que mais tarde, também não venham suportar a consequência de sua desídia, da sua falta de compreensão do dever, enfim, do mau uso que fizeram da responsabilidade que Deus lhe deu, como honra. A miséria física é dolorosa, mas a miséria moral aterra o espírito que reflete sobre ela, porque a miséria física, ordinariamente, é a consequência de uma prova, enquanto que a miséria moral é a exteriorização do caráter. Quantas vezes, homens que aparentam uma dignidade que não possuem, sentam-se, como juízes, para castigar um delinquente, no banco dos réus? Quantos se reúnem em sala secreta para decidir a sorte do seu irmão, quando eles propriamente são mais criminosos do que aquele que está como réu? É a lei da vida. Meus amigos, Espiritismo deve agir quanto antes, pregar a todo mundo a palavra do Cristo, a palavra de caridade, a palavra de humildade, do arrependimento, a palavra da salvação. E só assim poderá o mundo evoluir. Mocidade, vós que vos levantais agora, para o começo de uma nova vida, edificai o vosso lar sobre o alicerce seguro da solidariedade comum. Sede, realmente, aquilo que aparentais ser. Sede, na realidade, amigos uns dos outros. Sede, na realidade, esposo e esposas, como realmente deveis sê-lo, e compreendei que o batel da vida amparada por timoneiro seguro, singrará com maior facilidade o mar tempestuoso da existência, enquanto que guiado por braço humano unicamente, não pode estabelecer o equilíbrio que se estabelece com as duas forças reunidas. E assim, que venha o futuro, com suas promessas risonhas, ou com sua cruz, para cada um. Bendito aquilo que a providência divina determina. Meus amigos, socorrei a miséria material, acudia, não deixeis que se morra de fome numa cidade tão rica. Não consintais que se atrofie uma obra fiel como esta, que tanto pão poderá dar às crianças que andam nas ruas, esquálidas, famintas, sem teto, sem pão, sem lar. Mas olhai para a miséria espiritual e começai, desde cedo, a dar o pão espiritual às criancinhas, para que elas se guardem dos futuros males que a sorte lhes reserva. Deus vos inspire sempre na prática dessa caridade que é sã, que é pura, que eleva o espírito aos pés do Criador. Isaura. A grande ação do sofrimento. Irmãos e amigos, seja entre vós louvado o santíssimo nome do Senhor. O Evangelho Espírita, obedecendo às inspirações de Jesus, busca atrair os homens para essa fonte luminosa de sabedoria que é a caridade, trazida pelo Divino Mestre. Quando o sentimento de caridade for compreendido no planeta terreno em que vós habitais, tudo se mudará. A face dos acontecimentos se transformará, as crenças serão reais e verdadeiras, o amor será uma realidade tangível, a caridade será implantada na sua essência, na sua prática, a piedade será não fingida, o testemunho fiel do Espiritismo será dado voluntariamente pelos homens aos olhos de todas as nações. Enquanto campear no mundo que habitais essa falsa piedade, esse pseudo-cristianismo, que não exige dos seus súditos senão essa máscara de hipocrisia que lhes permite fingir aquilo que, na realidade, eles não são, enquanto perdurar a insistência no parecer aquilo que se não é, a fraternidade e a solidariedade humana, serão um sonho irrealizável.
Mas, em sua essência, na sua prática, na sua possibilidade, essa solidariedade não é um mito. Não é uma utopia, não é sonho vão. Bem ao contrário disso, pode se manifestar numa realidade positiva, porque, quando o amor brota de um coração sensível, em sua pureza, e, ao mesmo tempo, em sua impetuosidade, não há barreiras que o possam conter. Mas, enquanto o amor na terra for fingido, como de fato ele se apresenta aos olhos dos homens, essa caridade será como a fumaça que o vento leva, porque se esvai tenuemente no horizonte da vida e não deixa vestígios após si. Meus amigos, é triste reconhecer que a única coisa que aproxima o homem da realidade da vida eterna é o látego do sofrimento. Quando a dor se afasta um pouco do seu lar, o homem volta a ser o que dantes era. É preciso que ele sinta, que ele seja mortificado na sua carne, que ele tenha dores profundas no seu espírito, para que possa se lembrar que sobre sua cabeça vive um sol de justiça, de amor, de caridade, que pode abrasá-lo em seu foco. Mas, desde que o sofrimento recua, e se estabelece na vida humana uma certa placidez, uma certa segurança, uma certa tranquilidade, o homem fica frio como as montanhas alterosas, que os gelos cobrem. O seu coração se transforma nesse mesmo bloco, que nem o sol consegue derreter. O sofrimento, meus amigos, é doloroso. Quando a alma humana é bem formada, lastima a dor que campeia no mundo. Quando um coração é compreendedor do amor divino, lamenta a sorte triste dos que padecem. Quando os olhos presenciam cenas comoventes, dolorosas, o espírito se confrange, lamentando tudo quanto vê. Mas, nós, que presenciamos as coisas através de um outro prisma, que podemos ler no íntimo das consciências, lamentamos muito mais, quando vemos criaturas fora das redes do sofrimento, lançando-se, qual corcel desenfreado, no campo da perdição, no mundo das tentações. Chamado pela voz do guia, o homem não recua, continua no campo do mal. Quantas, noites consecutivas, dias inteiros, maquinam planos tenebrosos, que mais dias, menos dias, transformam numa realidade. No entanto, a consciência aguçou, fez sentir a inconveniência da ação, fez sentir o resultado funesto que poderia sobrevir, fez sentir o peso da ingratidão, a dureza da ofensa. Mas o homem não cede. A sua vontade tem de se fazer, muito embora, parece um paradoxo dizer, satisfazer sua própria vontade, seja de encontro ao próprio critério, que lhe ordena o contrário. O princípio de justiça é violado, e todas as vezes que o princípio de justiça é violado, é sacrificado, colide com o princípio de verdade, e todas as vezes que esses dois princípios colidem, mais ainda é sacrificada a humildade, porque é o orgulho que dita aquela ação, aquele pensamento. Logo, as três virtudes essenciais, são todas três feridas em seus alicerces: a fé, porque não serviu de sustentáculo; a caridade, porque foi banida do espírito; e a humanidade, porque em seu lugar foi implantado o orgulho. Esta é a realidade, meus amigos. E depois, não temos nós razão de sobra para dizer, abençoada seja a dor, porque só ela serve de barreira ao pensamento desenfreado, à ação sem pés, das criaturas desgovernadas. Orai, sim, pelos que sofrem, é do vosso dever. Orai, porque Jesus manda que assim se faça, e a sua vontade deve ser obedecida sem discussão. Orai, sim, porque também vós precisais que os outros orem por vós. Mas compreendei que não há absolutamente injustiça nos sofrimentos. Quem mais sofre, é porque precisa de sofrer. Sirva o sofrimento para o depuramento do caráter, para a purificação do espírito, para a regeneração daqueles que são rebeldes a outros quaisquer tratamentos espirituais. Seja o sofrimento o bordão a que se ampare a alma que não se submete ao jugo do suave e meigo Jesus. Seja a bride que venha frear o corcel na sua corrida sem guia, na sua carreira desembocada. Seja o sofrimento que venha servir de bússola ao espírito sem norte,
porque a fé no suave Cordeiro de Deus, a sua palavra ungida de carinho e meiguice, o seu amor desmedido pela criatura humana, a sua dedicação até o sacrifício, tudo isso, o homem acha muito belo, mas não respeita. Respeita o pulso férreo da dor, que lhe diz, geme, mas sara. Chora, mas cura-te. Condição frágil da triste humanidade. E todo esse cortejo de dores nesse esboço que avistamos ao longe, no horizonte, qual nuvem carregada e prometedora de tempestade irremediável, e tudo isso que se avista no além, e que promete ser realmente um furacão indômito, a precipitar criaturas nessa voragem tremenda do perigo, a deixar na orfandade crianças inocentes, na viuvez pobres vítimas do seu lar, arrebatando na sua fúria os chefes valorosos das suas famílias, seja tudo isso, pelo amor sacrossanto do Divino Mestre. Mas, se ainda é tempo, Senhor, perdoa este pedido talvez insensato aos teus olhos, que seja dominada essa onda de sangue e carnificina, que se aproxima para nossos irmãos distantes desta terra. Que seja ainda detido esse vendaval que, partido da terra que dizem que é tua, berço da igreja que te prometeram, dessa fonte que devia ser exatamente uma fonte de bênçãos, a irradiar venturas, que seja, Senhor, impedido, porque tu podes fazer, porque tudo está nas tuas mãos. E nós renderemos graças, e pediremos perdão de termos afrontado, com a nossa prece, os desígnios celestes da tua providência. Mas, a caridade do teu bendito Filho é que nos aponta o roteiro a seguir, e nós o seguimos. E nós procuramos, acompanhando-lhe os passos, ainda que de longe, praticar essa caridade infinita que faz o bem sem olhar a quem. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus. Vicente de Paulo. Resposta a um moço. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos guie. Eu quisera que me fosse permitida a graça de poder trazer, como numa tela impressa, a fotografia do mundo em que habitamos nós, este bando de espíritos a que vós chamais protetores e que denominais de amigos desta casa. Eu quisera poder salientar aos vossos olhos, de uma maneira flagrante, a paisagem em que nós vivemos, o meio delicioso em que as nossas almas se libram, enfim, a atmosfera sutil e suave em que os nossos espíritos convivem, em perfeita harmonia, sem discrepância de pensamento, numa onda constante de glória a Deus, e de um desejo supremo de fazer bem. Meus amigos, não me passem absoluto pela ideia que vós possais, um momento sequer, vacilar nesta crença, porque se fizesseis a injustiça de supor que tudo quanto nós vimos contar não passa de mera fantasia, daríeis uma prova de falta de fé que, longe de prejudicar a nossa evolução, deteria em parte o vosso progresso, mesmo porque, qual a razão que nos impeliria a vir contar para vós as coisas que na realidade não existissem? Qual o proveito que teríamos em vir dizer-vos que o mundo além é uma realidade, cheia de bens visíveis para todos nós e prometedora de grandes esperanças para todos vós, quando tudo isso não passasse de mera ilusão? Há alguns de vós, firmes, que não hesitam, não vacilam, um instante sequer, sobre a esperança bem fundada de um dia gozarem essas bênçãos. Outros, porém, se bem que apreciando o que nós contamos do mundo em que vivemos, quando a sós com a sua consciência, vai surgindo do seu interior a dúvida, na forma de um ponto de interrogação. Esses não têm ainda a sua fé muito sólida. Para eles, pois, eu pergunto, meus irmãos, para que vimos nós aqui? Qual o interesse que nos faz vir até vós, trazer-vos as verdades que nós conhecemos? O nosso intuito é duplo: beneficiar-vos, trazendo a certeza dessa vida imortal e, ao mesmo tempo, cumprir o nosso dever, porque isto faz o nosso espírito ganhar um pouco mais na sua evolução e progresso. Se nada disso é verdade, que ganhamos nós em vir aqui? Eu respondo a um pensamento oculto. Esse pensamento não se externa dentro deste ambiente, esse pensamento ocupa o cérebro de um moço que,
enquanto está dentro do âmbito desta casa, crê fervorosamente, mas, uma vez que pisa lá fora, em contato com o mundo, vacila, e eu venho lhe dizer, meu amigo, se me fosse dado, em um voo sutil, apanhar o teu espírito quando se desprende da matéria, no momento do sono, e carregá-lo comigo, através das esferas, para te mostrar as ondas de luz que envolvem o infinito, eu faria. Mas, terás tua capacidade espiritual que comporte um esforço dessa natureza? Não te posso responder. Eu digo tão somente, seja feita em ti a santíssima vontade do Pai. A vós outros, eu direi, meus amigos, esforçai-vos sempre para estender as vossas visões físicas além dos liames que envolvem a vossa alma no corpo de carne. Procurai sempre transpor essa espessura e galgar alguma coisa do que paira no ar, perto de vós. Assim como perlustrastes as páginas dos livros, para ilustrar os vossos espíritos no conhecimento das ciências positivas, empregai, agora, o mesmo esforço a conduzir o vosso espírito para o estudo da metafísica, que vos ilustrará e vos fará ter a certeza desta vida imortal. Pudesse o meu espírito tornar-se visível perante vós. Tal é o esforço que ele desprende em vosso benefício, o desejo é tão forte que, se me fosse dada a graça de me apresentar tal qual fui diante de vós, eu o faria. Mas esses fenômenos independem da minha vontade. Eu tenho que me cingir à vontade dos espíritos diretores, se bem que o meu espírito, encarnado na Terra, foi muito averso a essas submissões. Eu nunca tive uma vontade resoluta, sempre tive uma decisão firme, vontade de fazer o que dizia e, ao mesmo tempo, força para vencer os obstáculos. Agora, no plano daqui, não sou eu quem ordena, por isso, para dar-vos o exemplo, tenho de me submeter às leis divinas. Se estivesse em minhas mãos, eu já me teria mostrado tal qual fui, tão somente para elucidar a visão física dos vossos espíritos, e dizer, perante o mundo, que vivo. Talvez essa experiência não seja permitida, e, como esse absolutismo da minha vontade não me é permitido, tive que estudar a palavra de Deus e aproveitar o recurso da palavra do médium, para dizer, tão somente, meus amigos, a vida, no além, é uma realidade, e vós deveis regular a vossa vida espiritual na terra, de acordo com as leis que regem esse mundo, porque quando alçardes o voo, deixardes o casulo na terra, o vosso espírito não terá dificuldade em subir, não será prisioneiro da carne, ainda que fora dela, sereis leves, e podereis subir com facilidade. E, então, ó prazer! Com que alegria eu poderei dizer, eu fui, F, que tantas vezes te disse que a vida eterna era uma realidade, eu fui quem falou desse mundo além, que tanto te desejava mostrar. Que prazer enorme terá o meu espírito, e que prazer enorme terá o vosso, quando puderdes dizer, ela não mentiu. Deus vos guarde. Maria Luísa. Um grande desejo de servir a Jesus. Meus amigos e meus irmãos, como depressa passa o tempo na terra. Com que presteza correm os anos e se reproduzem as datas. Dá a impressão de que, rapidamente, tudo se escoa e que o passado lá se vai para o esquecimento, tão longínquo, ficando somente o presente que aqui está. Quanto ao futuro, é sempre uma incógnita na frente do homem. O pensador reflete, quem fui, quem sou, quem serei. E muitas vezes não lhe vem a resposta adequada à sua própria interrogação, resposta, no entanto, facílima, quando se tem o espírito instruído na crença além túmulo. Eu me penitencio, porque nem sempre pensei como eu penso neste momento, e já que o declarei. Mas, como olho para frente, espero, num futuro próximo, poder melhorar a minha situação espiritual, de forma a poder beneficiar os outros. Eu, que não acreditei no passado longínquo, recordo o passado recente que marcou a minha conversão nos últimos momentos da vida terrena, nos quais pude fazer o que não fiz em muitos anos de existência, o alicerce seguro para uma fé sólida e robusta.
Se eu estivesse hoje aqui, de nada valeria em vosso meio. Seria um velho sem forças para o trabalho, um peso morto para aqueles que me aturavam. De que valeria a minha figura, no meio de homens fortes, sãos, prontos para o trabalho, ativos, resolutos, eu que sempre me apliquei, que sempre gostei do estudo das